Você já ouviu falar em análise SWOT? Já usou alguma vez essa ferramenta? Depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Ricardo e você está no canal da Elevare Consultoria. Bom, pessoal, a análise SWOT ela é uma ferramenta utilizada por organizações na fase de planejamento estratégico e em algum momento que a empresa julgue ser importante fazer uma análise da sua posição no mercado. A análise SWOT ela tem esse nome porque ela se baseia nas iniciais das palavras em inglês. Então nós temos aí o S de Strengths, ou pontos fortes, nós temos o W de Weaknesses, que são os pontos fracos, temos o O de Opportunities, as oportunidades, e finalmente a letra T de Threats, ou ameaças. E como é que funciona então essa análise? Essa análise se baseia na construção de uma matriz de duas colunas e duas linhas, em que são colocados alguns fatores nesses quatro quadrantes. Então nós temos no primeiro quadrante os pontos fortes da empresa, em seguida os pontos fracos, abaixo nós temos as oportunidades e as ameaças. Então vamos começar falando como que se constrói essa matriz. Então é muito importante que essa matriz ela seja construída com a colaboração de pessoas de várias áreas da empresa, pessoas que tenham visões diferentes ou visões complementares sobre cada um desses fatores. Começando pelos fatores internos, tá? Que recebem esse nome porque eles estão sob o controle da organização, eles estão nas mãos da organização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pontos fortes, nós estamos nos referindo àqueles pontos em que a empresa ela se destaca no mercado. Então, um exemplo de ponto forte, uma equipe comercial reconhecida como de grande competência, ou uma reputação sólida frente aos clientes, propriedade de patentes, uma condição financeira sólida. Então esses são alguns exemplos dos pontos fortes. Por outro lado, na parte dos pontos fracos, nós podemos ter eventualmente um parque tecnológico defasado, podemos ter, por exemplo, um clima organizacional não muito favorável, né? Podemos ter uma resistência à inovação, podemos ter uma reputação não muito boa no mercado. Isso aí pode se refletir em termos de pesquisas de satisfação dos clientes, por exemplo. Os clientes podem reclamar de atrasos no fornecimento de produtos, de serviços, ou alguma reclamação relativa à qualidade de produtos, ou um atendimento que deixa um pouco a desejar. Então esses são os fatores que a gente colocaria no quadrante denominado de pontos fracos. E é importante observar que tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos, eles só fazem sentido quando eles são comparados aos competidores dessas empresas. Então, se eu tenho uma equipe comercial de excelência, eu preciso comparar essa equipe com os meus competidores. Então, será que essa equipe realmente ela tem essa excelência, né? Como que eu faço para avaliar isso? Será que a minha marca tem uma reputação melhor que a dos meus competidores? Então, eu preciso avaliar da mesma forma que eu faço com os pontos fracos. Então eu preciso estar comparando com os meus competidores. Então esses são os fatores internos, são os fatores que a empresa pode controlar. Quando a gente vai para a linha de baixo, nós estamos falando dos fatores externos, são aqueles fatores que a empresa não consegue controlar. Então nós temos, em primeiro lugar, as oportunidades, ou seja, quais são as oportunidades que o mercado oferece em um determinado momento que podem ser interessantes para a atuação da empresa. Então a gente pode ter aí como uma oportunidade um concorrente que decide abandonar o mercado. Então se você atua no mercado e de repente um grande competidor seu, ele sai desse mercado, então você tem a oportunidade de pegar os clientes dessa empresa, né, que de certa forma vão ficar desamparados. Por outro lado, se você tem uma economia que está em crescimento com um emprego
uma geração de empregos boa, uma condição econômica, as pessoas tendo mais dinheiro para comprar as coisas, então esse é um momento, provavelmente, que vai haver uma expansão de consumo e a sua empresa pode estar se beneficiando dessa situação. Do outro lado, nós temos as ameaças. Então, as ameaças são aqueles fatores que, de certa forma, podem prejudicar o seu negócio, né? Então, são alguns fatores do mercado, como, por exemplo, uma recessão, né, ou uma taxa alta de desemprego, que provavelmente vão retirar recursos, vão retirar consumidores desse mercado. As pessoas vão comprar menos, vão gastar menos e provavelmente vão consumir menos dos seus produtos. Uma outra ameaça, por exemplo, uma desvalorização do real frente ao dólar. Então, se você é uma empresa que você tem matéria-prima, alguns insumos, se você trabalha com muitos produtos importados, o seu custo, ele provavelmente vai aumentar. Então, essa é uma ameaça também que deve ser levada em conta. Então, depois que você montou essa matriz, né, você pode ver aí na tela como um exemplo de como ficaria essa matriz. Então você começa a fazer cruzamentos entre os fatores dos diversos quadrantes. Então, como os nossos pontos fortes, eles conseguem gerar vantagem competitiva a partir das oportunidades que aparecem no mercado. E da mesma forma, como os pontos fortes vão servir para a nossa empresa se proteger das eventuais ameaças que podem surgir. Por outro lado, como os nossos pontos fracos, eles vão nos prejudicar caso surja uma oportunidade. Então lembra, a gente falou que uma das oportunidades pode ser a retirada de um competidor no mercado. Se a gente não tiver, se a gente não tiver os recursos necessários para investir em marketing, para estar ampliando a nossa base de clientes, provavelmente nós vamos perder essa oportunidade, né? Da mesma forma, se a nossa empresa ela não tem um parque tecnológico bem avançado, bem atualizado, então o surgimento de uma oportunidade de estar aumentando a participação no mercado eletrônico, em vendas online, também pode ser prejudicado, né? E da mesma forma, vamos pegar os nossos pontos fortes e nós vamos usar em momentos de crise, né? Então, quando as ameaças surgirem. Então, no momento de retração de mercado, é fundamental que a gente tenha uma equipe de vendedores, uma equipe de marketing que seja capaz de minimizar os efeitos negativos dessas ameaças. Então, dessa forma, com esses cruzamentos, você consegue fazer planos de ação para conseguir adquirir vantagem competitiva, quer dizer, aproveitar as oportunidades e, ao mesmo tempo, reduzir a sua exposição aos riscos das ameaças, tá? Depois que essa matriz está elaborada, que os planos de ação eles estão relativamente encaminhados, é importante submeter essa matriz SWOT a uma avaliação externa. Então, se tiver um conselho de administração ou alguma consultoria externa, então é sempre importante para que para que essa matriz, para que essa análise ela seja validada e ela possa ser efetivamente colocada em prática. E uma coisa interessante quando a gente faz a análise SWOT é que a análise SWOT ela também pode ser usada quando a gente está falando de um indivíduo, de um profissional. Então, um profissional que esteja aí querendo migrar de carreira ou que esteja desempregado, esteja buscando uma recolocação, é importante também, é bastante recomendado fazer essa análise SWOT do ponto de vista pessoal. Então, quais são os seus pontos fortes, né? Se você é uma pessoa que se manteve atualizada, se você tem bons cursos, se você tem uma boa bagagem teórica, se você tem uma boa experiência em empresas de diferentes setores, então esses são pontos fortes que você pode colocar nessa lista. Por outro lado, se você é um profissional que às vezes ficou muito tempo em alguma empresa e não se atualizou como deveria, então esse é um ponto que pode ser trabalhado também. As oportunidades. Então hoje nós temos uma importância muito grande da tecnologia de informação, coleta de dados, padrões de consumo. Então são oportunidades que um profissional bem preparado pode aproveitar. Por outro lado, quando nós temos ameaças, por exemplo, de recessão ou de desemprego, então nós temos que estar preparados para enfrentar essa situação. Então provavelmente vai haver falta de emprego, redução de salários, etc. Como nós conseguimos nos preparar para isso? Então você pode também fazer essa análise SWOT do ponto de vista pessoal.
também é bastante recomendável, tá bom? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí os seus comentários. Se vocês gostaram, dê um like aí para a gente conseguir avaliar a receptividade. E qualquer dúvida, tem aí meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.